Bom dia, pessoal. Então, hoje, dia 29 de julho, estamos aqui para a nossa última aula do componente de Filosofia 2, no curso Integrado em Informática do Campus Rolante. Tá? E a gente está fazendo a gravação, depois será disponibilizado para os demais colegas que não puderam participar. Hoje, nessa manhã gelada, né, do inverno do Rio Grande do Sul, isso não pode ser motivo para atrapalhar a nossa capacidade de pensar e refletir. O tema da aula de hoje, né, tem a ver um pouco com o que nós já estávamos começando a discutir nas duas últimas aulas em que falamos de Maquiavel, tá? E hoje a gente vai ver alguns aspectos a mais, né, desse movimento filosófico, teórico, desse contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Quando nós voltarmos quando vocês estiverem, espero que todos estejam no terceiro ano, fazendo o componente curricular de Filosofia 3, a gente vai estudar a filosofia moderna, tá? E a gente precisa compreender, então, essa passagem que há desse momento antigo, né, medieval, para o mundo moderno. E a ideia da aula de hoje é a gente ver, assim, o que foi decisivo, o que foi importante, né, que mudanças a gente começa a perceber aí a partir do século XV, início do século XVI, né, que constitui o mundo moderno nascente nessa época. Tá? A gente vai ver a partir de alguns aspectos filosóficos, né, mas também alguns aspectos da arte renascentista. Tá? Eu não sou professor de artes, né, mas algumas informações, alguns detalhes, a gente sempre vê no componente, no curso de filosofia, né, e nesse componente a gente vai ver um pouquinho também dessa passagem. Tá? Então, tem dois grandes temas que são centrais para o Renascimento. O primeiro deles é o foco no humanismo, tá? E o segundo é o papel das artes nesse contexto, certo? Mas a gente vai começar, né, vendo um pouco o que realmente isso significa, né? Qual é que é a real mudança que acontece nesse universo do campo, uma passagem, vamos dizer assim, né, de uma visão divinizada, né, ou uma forma de compreender o ser humano como alguém que precisa de orientação divina, que é um sujeito pecador, um ser decaído, vamos dizer assim, né, castigado, né, para um ser humano agora que tem um papel na história, vamos dizer assim, né, alguém que é de fato um indivíduo, alguém que é um sujeito, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela, e aí a gente acompanha a partir de algumas imagens que eu trouxe para vocês. Tá? Primeiro a gente vai ver algumas informações, né, daquele que é considerado talvez o pai do humanismo renascentista, e depois a gente vai fazer aí depois a gente vai fazer um exercício, né? Vamos analisar algumas obras de arte para vocês entenderem efetivamente por que a arte é por que é na arte que acontece essa grande transformação, e é na arte que a gente percebe mais ainda o humanismo, tá? A gente viu um pouco desse humanismo no Maquiavel, né? O Maquiavel, ele é um autor humanista, né? Por que ele é um autor humanista, né? Porque ele vai falar de um ser humano agora que ele não seguia somente por aquela ética religiosa, mas é um ser humano que produz uma própria virtude, né, capaz de conduzir, por exemplo, na esfera política, a partir de alguns preceitos tipicamente humanos. Então, a gente vai ver quais são os principais aspectos, então, que caracterizam o Renascimento, né, e que transformações são importantes termos compreensão, acho que ficou redundante essa frase, né, para compreender a importância do Renascimento. O que é importante? Que transformações são importantes para a gente compreender a importância do Renascimento para a filosofia? Tá? Basicamente essas perguntas aí que a gente vai compreender. Bom, então isso vocês já sabem, né? O Renascimento é um período de transição da Idade Média para a modernidade, né? É um contexto de muitas incertezas no mundo, né? A gente viu um pouquinho das ideias do Maquiavel, né? Mas a gente viu também que é nesse contexto que surge uma valorização, uma compreensão mais, vamos dizer, científica do mundo, em que a própria ordem, por exemplo, do lugar das coisas no mundo, ela se altera. Né?
Porque a gente olhando para o passado, né, e a gente vê isso como um fato histórico distante, algo muito longe, algo que a gente não, né, não faz muito sentido, porque algumas pessoas ainda não acreditam nisso, né? Mas o heliocentrismo foi, para a época, uma mudança profunda, pessoal, né? A gente brincava antes do início, Cauã, né, que você dizia que rolante era um buraco, né? Eu dizia que, na verdade, rolante é como se fosse o fundo de uma panela, né? Porque está ali na beirada do litoral e depois são morros à volta, né? Então, imagine assim, qual é que era... quando a gente fala hoje de sistema solar, a gente tem a imagem, a primeira coisa que nos aparece é o Sol e os planetas girando à volta dele, uma órbita, né, em que todos os planetas giram em torno desse grande astro que é o Sol. A gente fala nisso hoje, é uma coisa comum. A minha filha, de 9 anos, já consegue entender isso, já fez sistema solar na escola. Mas, para a época, foi uma mudança muito grande, né, porque coloca em questão todo o sistema científico que existia até então. Né? Todas as cartas cartográficas, todos os desenhos, né, hoje a gente olha para o mapa mundi e a gente não se espanta mais. Né? A gente olha para um globo, a gente também não se espanta. Mas, para a época, foi uma mudança profunda. Né? Então, é um mundo de muitas incertezas. Tá? E uma das forças que são muito potentes dessa época é, de fato, o humanismo renascentista. Né? Esse foco nas questões humanas, esse foco no ser humano, essa importância que o ser humano passa a ter a partir desse período aí, né? Final do século XIV até aí século XVI, né? Início do século XVI. Tá? Nós tivemos aí vários acontecimentos, um deles foi a Reforma Protestante, né? Enfim, a gente não vai falar isso porque já vai ser uma discussão já para o próximo ano, né? E o outro fato muito importante dessa época, que a gente, assim, às vezes, hoje a gente fala isso quase como algo banal, né? Mas vocês imaginem, pessoal, existia um mundo conhecido da época, um desenho geográfico, mapas que diziam como era esse mundo, e de uma hora para outra, esse mundo cai por terra. É como se hoje, pessoal, dá para comparar isso, né? Tem esses malucos que estão indo para o espaço agora, fazendo passeio lá, gastando bilhões, né, para fazer formas de ir para o espaço, né, para milionários, né, fazerem voos pelo planeta. Né. Tinham que levar algumas pessoas aí que não acreditam que a Terra ela é redonda, né, para fazer esse voo. Aí eu era a favor. Mas, enfim, pessoas gastarem milhões aí para fazer um passeiozinho pelo espaço, só para dizer que foram para o espaço, eu acho meio desnecessário. Né. Mas vocês imaginem, é como se mais ou menos... se a gente fizesse um paralelo com hoje, é como se essas viagens que as pessoas estão fazendo para o espaço, elas fossem capazes de descobrir vida em outros planetas. Né? É algo mais ou menos assim que a gente pode comparar hoje, né? O que significou para a época a descoberta da América. Então, é um mundo que está em grandes transformações dessa época. Né? Eu tenho uma imagem, eu não vou antecipar algumas coisas aqui, depois eu posso mostrar, né, pinturas dessa época que retratam, né, esse momento de encontro, né, dos portugueses com, né, os nativos aqui, os povos tradicionais da América, tá? Ao qual eles deram o nome de índios, né? Coitados, nem sabiam. Tem uma frase agora, eu não vou conseguir reproduzir, né, que o Cristóvão diziam que foi o que Cristóvão Colombo fez, né? Ele não sabia onde que ele tinha chegado, nem o nome das pessoas, né? E estava fazendo uma das maiores descobertas da humanidade, né? Ele não sabia para onde ia, não sabia onde chegou, é algo mais ou menos assim, né? Tem uma frase bem certinha lá que agora não vou conseguir reproduzir, né? Mas ele não sabia para onde que ele ia, não sabia onde que ele chegou, mas sabia que tinha descoberto, né, um novo mundo. Tá? É como se a gente hoje estivesse realmente descobrindo vida em outros planetas, né? O que dá para a gente comparar com isso. Tá? Bom, mas eu não quero falar tanto sobre isso, né? Eu queria começar falando, então, do Marcílio Fitino, né? Esse sujeito que vocês estão vendo aí, né? Viveu praticamente todo o século XV, né? Que é o século por excelência aí, né? Das grandes mudanças renascentistas, né? Do século XV, início do século XVI, né? E este que vocês veem aqui ao lado é Marcílio Fitino, né? Marcílio Fitino é um filósofo, né? Da cidade de Florença, né? E ele é o fundador do humanismo filosófico. E aqui eu quero trazer alguns aspectos, né, do contexto que ele viveu, né,
para vocês terem uma ideia de como que as coisas mais ou menos funcionavam nessa época, tá? Marsilio Ficino, então, ele foi financiado por uma família, a família do Cosme de Médici, né? Cosimo de Médici, né, como eles diziam lá para os italianos, né? Cosimo de Médici era um cara muito rico. Imagine assim, a pessoa mais rica da cidade em que vocês moram, né? Eles chamavam na época esses caras de mecenas, né? E ele, o Cosimo de Médici, o Cosimo de Médici, né? Ele pensou assim, bom, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Ele era um típico mercantilista dessa época, né? Não dá para se dizer talvez que era um mercantilista, mas ele era assim, é como se hoje fosse o Bill Gates lá da cidade de Florença, né? Ou, enfim, o homem mais rico aí do lugar que vocês conhecem. Ele tinha tanto dinheiro que ele resolveu fazer o seguinte, ele, ao invés de... Como é que os caras ostentavam nessa época, né? Na cidade de Florença? Eles não ostentavam com carros, óbvio, né? Porque não tinha essas coisas, né? Mas o que era a ostentação deles na época? Era financiar grandes intelectuais, financiar pessoas com muita capacidade, né? E o Cosme de Médici, né? Ele financiou o Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, com 19 anos, era considerado um gênio, né? Sabia grego, sabia latim, sabia ler e escrever, que era uma coisa muito difícil para se fazer nessa época, não era qualquer um que conseguia fazer, né? Ele aprendeu por conta própria. Com 19 anos, ele já sabia grego, né? Grego e latim eram línguas consideradas, assim, já não tão em uso, assim, mas ele sabia, né? E, portanto, ele saber isso permitia que ele conseguisse ter acesso às obras de filósofos do passado, né? E o Cosme de Médici viu nele alguém capaz de criar uma nova intelectualidade do seu tempo, né? E o Cosme de Médici, como ele era muito rico, ele tinha uma grande propriedade, né? Uma casa enorme. Para vocês terem uma ideia, nessa casa chegava a ficar, assim, poder ficar hospedadas 800 pessoas, né? Vocês imaginem o tamanho da casa, né? E aí o Cosmo de Médici financia a a Academia Platônica de Florença que o Marsilio Ficino cria, né? O que eles fazem? O Cosme de Médici e o Ficino, eles vão atrás dos intelectuais da época. Eles procuram os principais pensadores, os principais cientistas, os principais filósofos desse contexto aí da metade do século XV, né? Em diversos lugares do mundo conhecido da época, né? O norte da África, né? Onde viveram os egípcios, né? E toda a cultura, os intelectuais do Egito, né? Os caldeus, né? Que eram os antigos ainda, né? Esses intelectuais do Egito tinham acesso às obras desses caldeus, que eram os povos que viviam ainda antes da ascensão dos egípcios, né? Todos os persas, né? Todos os intelectuais daquela região da Pérsia, né? Onde hoje é o atual Iraque, né? Enfim, todos os intelectuais da época, o Cosme de Médici financiou uma viagem deles para a cidade de Florença e hospedou todos esses intelectuais lá nessa grande casa que eles tinham, né? Sob a orientação do Marsilio Ficino. E aí o Marsilio Ficino teve contato com todas essas pessoas, né? Com diferentes culturas, e ali, então, eles fundam a Academia Platônica de Florença, né? Academia Platônica porque eles, obviamente, estudavam muito Platão, o pensamento de Platão, tá? E aí, uma das tarefas desses intelectuais dessa época era a tradução das grandes obras da antiguidade. Então, quando vocês falam assim, ó, né? O Renascimento, vocês escreveram isso assim quase como uma banalidade nas respostas aquelas que eu pedi, né? Mas eu tenho certeza que a partir dessa aula de hoje vocês vão entender o que isso significou, né? É o resgate da cultura dos gregos antigos. Mas o que significa exatamente esse resgate? Era fazer a tradução das grandes obras desses intelectuais do passado, né? Principalmente de Platão, né? E é daqui que vem o humanismo do Renascimento moderno, né? O foco num ser humano, né? No ser humano capaz de usar a sua própria capacidade racional, né? E vocês sabem, né, que Platão, ele escrevia por meio dos diálogos, e nos diálogos o personagem principal era Sócrates, e Sócrates exigia das pessoas que elas pudessem... O Sócrates é o pai do humanismo. Então, na verdade, o que a gente vai ver aqui no Renascimento, esse resgate da filosofia do passado, é o grande resgate
ideias do Sócrates, né? Aquelas ideias que a gente viu lá quando a gente fez aquela PNP de Filosofia 1, né? E que a gente vai, obviamente, voltar em alguns outros momentos aí e falar mais sobre ele. Então, é daqui que vem, né? O que é o resgate dos antigos, né? Do passado, da tradição grega, né? E tem toda a tradição romana, que depois a gente vai ver um pouquinho mais rapidamente sobre isso. Mas, além de Platão, tem um outro cara que a gente ouve falar muito pouco. Eu confesso para vocês que, assim, eu não faz muito tempo que eu fiquei sabendo desse outro cidadão que aparece aqui, ó. Estão vendo? Quem lê... Platão, vocês já deviam ter ouvido falar desse nome, né? Talvez até no ensino fundamental. Mas Hermes Trismegisto, alguém já ouviu falar dele? Nunca. Nunca ouviram falar, né? Pois bem. Mas esse cara, o Hermes Trismegisto, ele é um intelectual que, assim, é um intelectual para um determinado grupo, né? Vocês lembram que o Cosme de Médici e o Marsilio Ficino, eles trouxeram intelectuais de diversos lugares do mundo. E o Hermes Trismegisto é um pensador que foi muito importante para a cultura dos egípcios, né? Para esses povos, né? E para os povos orientais, de modo geral, né? Para aqueles povos da Pérsia, os caldeus, enfim, diferentes grupos, né? E que nessa época chegaram até a academia de Marsilio Ficino por meio da cidade, dos intelectuais da cidade de Constantinopla, que é a capital hoje hoje a cidade de Constantinopla é uma cidade na Turquia, né? Que fica na Turquia. Esqueci o nome da cidade agora, que ela tem, como que é o nome da cidade? É a capital da Turquia, Istambul, é a cidade de Istambul, que na verdade ela é uma cidade que são duas cidades, né? Elas viraram Istambul e Ankara, uma fica no ocidente e uma fica no oriente, mas era a antiga cidade de Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente, né? E essa cidade hoje, nessa época, os intelectuais do mundo oriental viviam, a maior parte deles, na cidade de Constantinopla. E lá em Constantinopla, eles estudavam mais esse outro intelectual aqui, ó. Eles não estudavam tanto Platão, por exemplo, aquele Platão do Santo Agostinho, não é esse Platão do Marsilio Ficino, não é esse Platão humanista, mas é um Platão que fala muito da ideia, né, de que os seres humanos são guiados pelo mundo sensível, pelas suas paixões, pelos seus prazeres, né? E o Platão que o Marsilio Ficino quer estudar não é esse. O Platão que o Marsilio Ficino quer estudar é o Platão original, o Platão do Sócrates, o Platão humanista, né? O Hermes Trismegisto, ele tem uma visão um pouco diferente. Os intelectuais dessa época diziam que o Hermes Trismegisto, eles não tinham uma data precisa de quando que ele viveu. Mas boatos dizem que o Hermes Trismegisto teria vivido, pessoal, atenção aqui, presta atenção em mim, por favor, que o Hermes Trismegisto teria vivido mais ou menos na época em que viveu Moisés. Moisés, vocês sabem quem que era? O Moisés, aquele do Antigo Testamento, né? Que tirou os... Oi? Abriu o mar? Isso, aquele mesmo. Aquele que falava com Deus, depois vocês vão ver ali um pouquinho, né? O Hermes Trismegisto tinha vivido mais ou menos nessa época. Era o intelectual dessa época. O intelectual que não era religioso. Mas era um intelectual, olha que coisa interessante isso, né? Era um intelectual que fazia pesquisas de coisas mais ou menos assim. Deixa eu dar um exemplo. Ele escreveu um livro chamado Corpus Hermético. O Trismegisto acreditava que o que existe no mundo, tudo que existe no mundo, a gente pode conhecer a sua causa, compreender o seu funcionamento, o seu mecanismo. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E vocês vão ver depois como isso que é importante para o Renascimento. E depois para todo o desenvolvimento científico da época. Posterior, né, inclusive da modernidade. Vou dar um exemplo para vocês. Por que existem animais que conseguem voar? Porque os insetos, por exemplo, qual é que é o mecanismo de funcionamento do voo dos insetos? O mecanismo de funcionamento do voo dos pássaros. Pensar sobre isso, elaborar questões, reflexões sobre isso, é isso que o Hermes Trismegisto fazia. Ele dizia assim, olha, deve haver algum mecanismo que a gente pode conhecer e tentar reproduzir isso. Pessoal, essa é a semente, é a base, por exemplo, da fabricação do avião.
O Da Vinci, que era um intelectual dessa época também, que conheceu essa obra do Hermes Trismegisto, ele fazia, lá no seu ateliê, ele criou protótipos, né? Você sabe o que é um protótipo, né? É algo parecido que, assim, que tem a base, né, daquilo que vai ser um outro item, a criação de um outro produto, tá? O Da Vinci, ele criou um mecanismo bem rudimentar, óbvio, né? Mas ele criou um mecanismo parecido do que ia ser depois o helicóptero. A ideia da base do helicóptero, quem criou foi o Da Vinci. Mas ele criou, inspirado nas reflexões do Hermes Trismegisto, que dizia, olha, tem como a gente descobrir o mecanismo de funcionamento das coisas, tá? Então, o funcionamento, o que está por trás? Que tipo de conhecimento está por trás do voo dos pássaros? Né? O voo dos pássaros, um avião usa a mesma lógica do voo de um pássaro, pessoal. Né? Um avião, na verdade, é um grande pássaro artificial. Né? O helicóptero é um grande inseto artificial. Né? Então, vejam bem, a base disso tudo já está nesses sujeitos aqui. Uma outra coisa que o Hermes Trismegisto desenvolveu é a ideia, assim, isso era quase assim, a alquimia da Idade Média, né? O que é a alquimia, pessoal? Vou dar um exemplo. As poções mágicas. Né? O que é? Vou dar um exemplo bem atual. O que é uma vacina contra a Covid, se não uma poção mágica contra uma doença? Qual que é a diferença? As bases da ciência, a intuição, pessoal. Eu lembrava essa semana, ainda ontem, fez um ano que eu defendi a minha dissertação de mestrado. E aí eu lembro que o meu orientador, o professor aqui da Universidade de Passo Fundo, ele me dizia assim, Tadeu, às vezes, uma boa intuição é a grande sacada do pesquisador. Né? É você ter uma boa intuição, é você pensar em alguma coisa, é você ter um feeling. Né? É claro que muitas pessoas podem ter pensado isso, né? Mas a grande novidade, ela sempre, o ponto de partida dela é um feeling, é um sentir um momento, é uma intuição. Assim, aquele estalinho, é a luz que acende, assim, aquele momento que você se dá conta de algo. Claro que isso, né, 99% disso é resultado de muita pesquisa, de muito estudo, né? Aí você chega a essas conclusões, não é assim, não é você fechado aí no teu quarto que você vai ter uma grande ideia, né? Não é assim. É óbvio que é com contato com muitas informações, com muito conhecimento, que você é capaz de produzir novas ideias, né? Então, o que eu estou falando, estou insistindo muito nisso, pessoal, porque assim, depois vocês vão ver, né, toda a ciência que o mundo moderno vai desenvolver, né, por exemplo, toda aquela noção que o Copérnico, né, criou, a ideia dos corpos celestes, né, de certa forma, o rudimento disso está lá no Hermes Trismegisto, que é esse intelectual que viveu há 3.000 anos atrás, mais ou menos. Tá? Então, o humanismo, né? Vocês escreveram lá na resposta, tinha uma pergunta que falava sobre isso, né? Mas o que é efetivamente esse humanismo? É a nossa capacidade de interagir com as coisas, é a nossa capacidade de descobrir a verdade por conta própria, de estar inserido no contexto, capaz de compreender as coisas pela nossa capacidade humana. Tá? Essa é a grande sacada do Renascimento, né? E o cara que mais influenciou esse movimento todo, então, é esse sujeito que vocês estão vendo aí, Marsilio Ficino, que foi financiado por esse cara muito rico da época, o Cosme de Médici. Essa família Médici, depois ela é a família mais importante. O Maquiavel, que vai viver depois ali no final do século XV, início do século XVI, ele dedica a obra O Príncipe a essa família, a família Médici, os Médici, né, que são as pessoas mais ricas e mais influentes no campo político na cidade de Florença, né? A obra O Príncipe, ela é dedicada à família Médici, né? Mas daí já é o Lourenço de Médici, que é neto do Cosme de Médici, né? Que é, vamos dizer assim, o herdeiro, né, dessa família, e muito rica e muito poderosa, né, da cidade de Florença. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês na aula de hoje. O segundo ponto é esse aqui. Então, como a gente fala, né, esse retorno ao antigo original. É isso que é o humanismo renascentista, né? Eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Tá? Estão vendo aí essa pintura, pessoal? Eu vou ver. Conseguem ver?
Essa é uma pintura conhecida nossa já, né? Eu quero que vocês comparem essa pintura com essa aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui. Depois eu volto naquela outra lá. Estão vendo essa pintura aqui? Pessoal, ei, vocês estão aí, gente? Sim, estamos vendo. Ótimo. O que tem aí? O que aparece aí nessa pintura, pessoal? Uma mulher Aqui agora segurando vem uma o segundo ponto. criança. Como? Uma mulher segurando uma criança. Isso. Quem seria essa mulher, será, Cauã? Parece Maria. Parece Maria. E quem ela está segurando no colo? Jesus? Jesus. Essa é uma pintura religiosa do século XIV, né? Início do século XIV, 1308. Têmpera sobre madeira. Têmpera é tinta, tá, pessoal? Século XIV. Olha o tamanho da proporção da Maria em comparação às outras pessoas. A proporção do menino Jesus em comparação às outras pessoas. Estão vendo ali, pessoal? Ela está no centro, né? Bem grande, as outras pessoas estão menor. Mais algum comentário, pessoal? Que lhes chamou a atenção? Algum detalhe? Tem algumas pessoas lá no fundo. Tem umas Todos pessoas no eles, fundo. todos eles têm uma luz na cabeça, então parece que todos eles Isso, são meio santos, digamos assim. exatamente. Então, o que que essa mensagem, o que que essa pintura está nos dizendo? Que ele é o povo de Deus. Isso. Ó, acompanhem a Maria, acompanhem o que Jesus está dizendo, que vocês vão se santificar, né? Essa era a mensagem da Idade Média. Esse era o papel da Idade Média, tá? Só que tem algumas coisas interessantes no Renascimento, tá? O Renascimento, ele não é contra a igreja. Alguns escreveram nas suas respostas, talvez sem prestar muita atenção nisso, mas o Renascimento, ele não é contra a igreja, pessoal. O Renascimento não é acristão. O Renascimento não tem nada contra a igreja. Qual que é a diferença? Quem vai ser contra a igreja, contra o papel da religião, vão ser os filósofos iluministas, lá no século XVIII, 300 anos depois disso aqui. Nessa época, os artistas, os intelectuais, eles não viam esse problema, né? Eles não viam o ser humano como alguém assim que não deveria seguir uma religião. Eles não viam isso como um problema, né? Mas o que tinha de diferente? Agora eu quero mostrar essa outra pintura aqui para vocês. Essa é uma pintura renascentista. Ela foi a época da criação dela, que não sei se vocês conseguem ver, mas ela é do século final do século XV, ó, 1495, 1498. Quase 200 anos depois daquela outra pintura lá, tá? Vocês já viram esse quadro, pessoal? Sim. Na casa do meu avô Sim, tem Santa quadro. Ceia. Quem que tá falando do Santa Ceia? Exatamente. Quem que tá falando aí do quadro da casa do vô? Eu, sir. É assim, na casa do meu avô tem um quadro que tem essa pintura, só que o fundo é bem diferente. Tá, peraí, quem que falou agora? Eu não conhecia a voz. O Bruno. É que Bruno. como eu acordei há pouco, a minha voz tá meio... Tá bom, Bruno. Desculpa, não te reconheci. Fala mais um pouco aí, como é que é O do meu avô, eles estão, tipo, numa casa muito... Numa casa não, mas num lugar, assim, muito rico, muito chique, cheio de luxo, assim, sabe? No fundo e coisa. E a mesa também. Esse é diferente um pouco. Esse é o original. Pois Esse é o quadro original, tá? E que assim, esse quadro ele foi muito assim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver assim diferentes modelos, né? Mas assim, o original tá nesse formato aí. Tá? Ele já tá bem desgastado, né? Mas algumas coisas a gente consegue perceber nesse quadro aí. Onde que tá, Bruno, esse quadro lá na casa do teu avô? Que lugar da casa que ele tá? Ele tá literalmente na sala de jantar. Na sala de jantar, muito bem, muito bem. E como é que ele está assim na parede? Ele está pendurado ou ele está um pouquinho inclinado para frente? Ele tá pendurado, assim. Está pendurado assim? Um baú. Eu não sei o que tem naquele baú. Como é que é? Ele tá pendurado em cima de acima de um baú, assim. Só que eu não sei o que tem dentro daquele baú. Tá. Geralmente nas casas dos nossos avós tem coisas que a gente não sabe o que é. A gente tem muita curiosidade de saber, mas não pergunta, né? Eu não sei.
Alguém mais tem aí uma Santa Ceia em casa, pessoal? Ou na casa, sabe da casa de alguém que tenha? Já tinha visto Não, isso? na minha tia tinha. Não tem mais? Não tem mais. Exatamente. Bom, mas então vamos lá. Pessoal, agora aqui vem uma diferença que eu quero que vocês observem bem, que é bem diferente daquele outro quadro. E aí nós vamos ver que entra o humanismo. Eu não sei como é que vocês imaginavam que seria o humanismo nas artes renascentistas, né? Eu vi algumas respostas que diziam que que era o homem como sendo o centro, né? O homem que é o mais importante. Sim, é tudo isso. Mas como é que a gente vê efetivamente isso acontecer? Então, depois dessa minha aula, vocês vão saber e nunca mais vão esquecer, eu espero. Olhem só. Pessoal, alguém já foi jantar aí em algum restaurante? Já saiu com alguém para jantar em algum restaurante? Ou até na casa de vocês mesmos, né? Quando vocês vão fazer uma refeição com outras pessoas, fica todo mundo do mesmo lado da mesa? Não. Não tem espaço? Como é que a gente se distribui assim numa mesa de refeição? Quando a gente vai fazer essa não foi qualquer ceia, né, pessoal? Essa foi a última ceia de Jesus, né? Um na Quando a gente vai ponta, fazer outro uma na outra refeição, ponta e um monte dos lados. as pessoas sentam nos lados, né, a mesa, à volta da mesa, não é assim? Sim. É que isso ali, eles foram tudo para um lado da mesa para fazer pose para foto, né? Porque iam tirar uma foto deles. Foi o Bruno, né? É. E quem é que tirou a foto, Bruno? Ah, daí. O olho do pintor. Pediram para alguém que tava passando na rua ali. E a imaginação do pintor, por causa que o pintor não pintou naquela hora. Exatamente. Bom, ele fez esse quadro. Esse quadro é do Da Vinci, tá? O Da Vinci é um pintor renascentista. Ele é considerado o maior gênio da época do Renascimento, Leonardo da Vinci, junto com Michelangelo, com Rafael, com Botticelli, enfim, outros pintores, né, da época dele também, Rafael Sanzio, né, que é aquela da escola de Atenas, né. Bom, mas para quem que ele está mostrando esse quadro, então, pessoal? Quem que está participando dessa ceia aí? Os discípulos, né? Os discípulos, muito bem. Mas eles estão todos do lado da mesa. Quem que está do outro lado da mesa? Eu quero saber quem que está do outro lado da mesa, tu. O câmera. O câmera, tá. Mas nesse caso aqui, quem são os câmeras? A imaginação do pintor? A imaginação do pintor, sim, perfeito. Mas agora, nesse momento, agora dia 29 de julho, às 9h17 da manhã, quem que está diante da Santa Ceia? Gente. Vocês. Quem são vocês? Vocês são seres humanos. Então, o Da Vinci, ele quer dizer assim, olha, eu estou colocando uma obra diante de um ser humano para ele observar. Isso é o humanismo renascentista. É nós em olharmos para essa tela. Tem uma outra coisa aqui, ó. Ontem ninguém me falou isso aqui nessa turma ainda, mas teve uma aluna ontem no curso de comércio que ela disse assim que ela já tinha se dado, ela tinha uma obra dessa na casa dela. E ela disse assim: professor, toda vez que eu já tinha me dado conta disso, mas agora o senhor falando, eu percebi mais ainda. Ela disse que ela já tinha percebido isso na casa dela. Ela tem esse quadro, que nem lá na casa do Bruno, né? Na casa do vô do Bruno. Na sala, no lugar onde as pessoas vão fazer a refeição. Eu, na casa da minha avó paterna, também tinha uma assim, bem onde que o Bruno está falando. O quadro chegava a ser um pouquinho inclinado assim para a mesa, né? Mas o que o Da Vinci, como gênio renascentista, está nos dizendo? Olha, você está diante de Jesus fazendo a ceia com ele. E como é que a gente se dá conta disso, pessoal? Por uma técnica muito interessante que aparece nesse quadro aqui e aparece no quadro do Rafael, que alguns escreveram e eu acho que nem sabem por que escreveram aquilo. Devem ter copiado em algum lugar sem pensar no que copiar. A noção de perspectiva faz esse efeito. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é uma sala, né? Ó. Estão vendo aqui, ó? Olhem a noção de perspectiva, ó. Isso é a noção de perspectiva na pintura, ó. Estão vendo? Ó. É como se nós estivéssemos dentro da sala aqui, sentados diante dos apóstolos e de Jesus. É como se nós entrássemos na obra. Essa noção de perspectiva está lá na Mona Lisa, está no quadro João Batista do Da Vinci, está nas obras do Michelangelo, na Capela Sistina, está
no Moisés, na estátua de Moisés, que Michelangelo fez também. Todas essas obras em perspectiva, por que a perspectiva é uma técnica de pintura importante no Renascimento e que é um traço do humanismo nas artes? Porque ele nos insere dentro da obra de arte, pessoal. Estão entendendo isso? Vocês estão, assim, se sentindo como se estivessem dentro de uma sala? Tem uma imersão maior. Como? Tem uma imersão maior. Exatamente. É diferente dessa pintura aqui, ó. Não é verdade? Olha essa pintura aqui. Essa é uma pintura plana. Ela não tem esse efeito da perspectiva. Essa é uma pintura que ela está simplesmente nos dizendo alguma coisa. Agora, essa aqui não. Essa aqui, ela está nos chamando a participar. Outra coisa interessante, pessoal. A valorização dos seres humanos. O que significa, em mais detalhes, isso? Gente, parem e pensem comigo. Século XV, início do século XVI, a cidade de Florença, na Itália, uma cidade europeia, né? Um pintor vai retratar a Santa Ceia de Jesus. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Pessoal, com certeza, Jesus não era assim. Várias coisas não eram assim. A cor vermelha, pessoal, a cor vermelha, ela não tinha, assim, nessa disponibilidade toda que tem aqui, né? Esses rostos, pessoal, certamente eram de pessoas de Florença, né? Não tinha, Jesus não era assim, com certeza ele não era assim, né? Ele, assim, a coisa mais parecida, a imagem mais parecida, conhecida, que a gente poderia dizer que foi Jesus, era alguém meio, e os seus apóstolos e as pessoas da época, era quase como um Bin Laden, né? Um talibã, um cara assim, barbudão, um cabelo preto, bem preto, olhos bem pretos também. Não é esse Jesus que a gente vê, né? Mas então, quem são essas pessoas? As pessoas da época, né? Certamente, se vocês olharem aqui, ó, aqui tá, né, tá ofuscado, mas essa imagem, ela é parecida com o rosto da Mona Lisa, né? A Mona Lisa, assim, tem vários rostos, né? Várias formas ali que estão nessa pintura, que o Da Vinci, ele coloca em todas as suas obras, né? Então, outro exemplo, né? Dizem que o Da Vinci, quando fazia suas obras, ele pegava rosto de pessoas da época, né? Isso eu já falei. Mas, além de pegar rostos de pessoas da época, ele pegava rostos de pessoas que reproduziam o sentido que aquela pessoa tinha na história. Por exemplo, nessa mesa aí está sentado um traidor, né? O Judas, aquele que entregou Jesus para os soldados romanos para que crucificassem. Bom, para o Da Vinci pintar o Judas, ele precisou circular lá pela cidade que ele vivia, né, na Itália, para identificar uma pessoa que tinha um rosto que simbolizava a traição, né? Então, não era simplesmente pintar um rosto, mas é pintar um rosto de alguém que comete uma traição. Como seria o rosto de uma pessoa que comete uma traição, né? Então, esse é o traço humanista da obra, né? Eu vou dar outro exemplo da força do humanismo. Deixa eu ver se está aqui. Onde é que tá? Aqui, ó. Já tinham visto essa estátua, pessoal? Já viram essa estátua? Eu não. Eu também não. Este é Moisés, feito por Michelangelo, e está hoje, até hoje, lá no Vaticano, em cima do túmulo do Papa Júlio II. Eu não tenho nem certeza das dimensões dessa obra, mas ela é bem grande. Mas, então, ali, como disse, né, no período renascentista, a perfeição das formas e a reprodução exata da natureza eram sinônimos da beleza. O conceito de beleza deles era a reprodução exata das formas, né, humanas e da natureza. Mas aqui tem um outro detalhe. Olhem bem. Eu já falei, né, mas eu não devia, eu posso remediar ainda aqui o que eu ia falar sobre o Moisés. Vamos ver se vocês prestaram atenção nas aulas, né, de catequese, de doutrinação lá da religião de vocês, né, se vocês são cristãos de verdade. O que aconteceu com Moisés?
alguém já falou ali no início, antes eu estava falando do Moisés também, alguém comentou, foi aquele que abriu os mares lá, né? Mas isso já foi, assim, a fase final, uma das fases, né, finais. Mas o que aconteceu com Moisés? O que ele, assim, qual foi uma das coisas? Essa é a abertura do Mar Vermelho, foi uma passagem importante, né? Mas o que mais que aconteceu com Moisés, pessoal? A imagem aqui apresenta um fato importante aí da história de Moisés. Eu não sei se tem a ver com isso, mas também ele foi o que trouxe os 10 mandamentos para o povo, não sei. Sim, Bruno. Olha aí, eu já conheço a voz do Bruno. Foi o Bruno, né? Ele que trouxe os 10 mandamentos. Agora vocês imaginem, ó, ele está aqui, ó, né? Ó, as tábuas da lei. Ó. Quem que deu os mandamentos para ele, Bruno? Ele diz que foi Jesus que escreveu com o dedo na pedra e deu para ele. Deus. Jesus é depois. Deus escreveu na pedra e deu para ele. Pô, vocês imaginem, pessoal. Alguém que conversa com Deus, que recebe nada mais, nada menos do que os mandamentos de Deus para os homens. Como que deve ser esse sujeito? Que porte físico deve ter? Né? Certamente, primeiro, olhem só, essa cara aqui do Moisés, né? Essa cara aqui do Moisés, na verdade, não é de Moisés, né? O Moisés podia ser qualquer coisa menos alguém parecido com esse sujeito aqui, né? Com essa cara. Na verdade, essa cara aqui, esse rosto aqui, né? Está muito mais ligado a um deus da mitologia dos gregos antigos, ou um deus romano. Certamente era essa, né? A imagem que o Michelangelo pensou para fazer o Moisés. Ponto 1. Ponto 2. Dá uma olhada nesse braço aqui, pessoal. Olha só o tamanho desse bíceps aqui, ó. Né? Isso aqui é para dar inveja para muito carinha que quer postar fotinho aí no Instagram, né? O personal e tal. Dá uma olhada nesse braço aqui, ó. Né? Olha só. Senhor, para abrir um mar no meio tem que ter força. Pois é, né? Veja. Isso. Esse foi o Yuri que falou, né? Acertei? Sim. Isso, Yuri. Então vejam bem. Esses são os detalhes, né? Alguém está pedindo para entrar agora? Senhor, tá tudo explicado. Ele não parece o rei Tritão da Pequena Sereia? Parece, né? Por isso que ele abriu o mar. Poseidon, Deus dos mares, né? Deus dos mares, eu não ia lembrar, né, da Pequena Sereia. O pai da Pequena Sereia, né? Isso. Então vejam bem, é exatamente isso. Na verdade, é Poseidon, né? O que o Michelangelo está ensinando aqui para a pessoa que vai lá e vê a estátua, né? Ele está ensinando assim, olha, você precisa obedecer a Deus, né? Alguém que vai lá e olha para o Moisés, vai ficar com medo. Eu estou com medo lendo ele aqui agora, né? Aí você imagina um pobre camponês da Itália ver essa estátua, né? O que ele vai pensar? Ele vai confiar muito em Deus, ele vai acreditar muito nos mandamentos, né? E ele vai... E assim, ó, qual é que é a relação, o que tem de humanismo nisso aqui? Né? Tem a ideia de que existiram homens que foram perfeitos. Então não é um super-homem totalmente assim, afastado da religião. Não, é um homem integrado com a religião. O homem afastado da religião, pessoal, é do iluminismo, do século XVIII, 300 anos depois disso. Os renascentistas, eles queriam fazer essa integração, eles não viam problema nenhum nisso. Tanto que vocês vão ver aqui, ó, vou dar um outro exemplo. Ó, esse aqui é o ateliê do Da Vinci. Olha como é que era. Ó. Era algo bastante simples, bem rudimentar, né? Esse é o ateliê do Da Vinci, né? Os artistas, eles eram financiados, eles eram caras, assim, bem chinelos, né? Eles não eram pessoas ricas, mas eles eram muito geniais, muito eficientes naquilo que eles faziam, né? E eles eram financiados, né? Principalmente pela religião, né? Pelas pessoas religiosas da época, pelas pessoas ricas, os barões, né?
Por exemplo, tem uma pintura do Da Vinci que foi o Ludovico Sforza, que era o cara mais rico do norte da Itália, de Milão, né? A família Sforza deu um papa também para a igreja, né? Um cardeal que depois virou papa, né? O Ludovico tem uma pintura muito bonita do Da Vinci, né? Que é a mulher do Ludovico Sforza, né? Que o Da Vinci pintou e que ela é muito parecida com também a Mona Lisa, né? Aqui, ó. Conseguem ver aqui, pessoal? Aqui tá meio, né? Não tá bem nítido isso, né? Mas não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui em cima, ó. Essa é a Capela Sistina, ó. Essa Capela Sistina lá no Vaticano. Aqui que eles fazem até hoje a escolha dos papas, né? Essa capela, o nome dela é Capela Sistina porque ela é uma homenagem ao Papa Sisto. Foi o cara que contratou o Rafael e o Michelangelo para fazer a pintura dela. Então, o Rafael pintou esses quadros aqui do lado e o Michelangelo demorou, se não me engano, 14 anos, se eu não me engano foi isso, pintando o teto da capela, né? Aqui, ó. Porque a técnica era chamada, uma pintura em afresco, né? Que você tem que pintar quando a massa fina do cimento foi recém-feita, né? Então, ele tinha que, assim, cada vez que ele tinha que fazer o teto, né? E daí pintar em cima do teto recém-feito, né? Para ela ficar como ela ficou aqui. E aqui, essa obra aqui, pessoal, é uma síntese da Bíblia toda. E aqui em cima, estão vendo aqui, pessoal? Bem aqui em cima, ó, está Deus e a criação de Deus, né? O Adão. Deus tem a cara de Adão, eles são muito parecidos aqui. E aqui não vai aparecer, eu tinha colocado uma imagem, não sei nem o que foi. Mas aqui, ó, vocês conseguem ver aqui, Deus tem um estudo que mostra isso, né? Um norte-americano fez um estudo, né, de várias obras, ou melhor, várias passagens da Capela Sistina, em que a pintura ali, ela aparece como se fosse um órgão, o desenho de um órgão. Então, tem rins, tem pulmões, tem cérebros. E o cérebro, olha que interessante, o cérebro é Deus. O desenho do cérebro é como se fosse Deus. Então, o que o Michelangelo estava dizendo aqui? Na verdade, Deus, a ideia de Deus, o que nós entendemos por Deus, é o que é, por exemplo, os cérebros para os seres humanos, né? Esses caras, Da Vinci, Michelangelo, eles faziam eles passavam as madrugadas revirando cadáveres, estudando como que eram os corpos humanos, né? Por isso a perfeição, né, da forma. E aqui, o cérebro humano está simbolizado, Deus está simbolizado como se fosse o grande cérebro da história do mundo, da humanidade. Tá? Então, essa integração, não é uma separação. Os renascentistas, eles não eram contra a igreja, muito pelo contrário. A Igreja Católica foi ela se tornou muito importante, mais importante ainda, a partir do Renascimento. É dessa época aqui que surge, por exemplo, a Inquisição, né? Que daí sim, depois os filósofos modernos, os iluministas vão criticar tudo que a igreja fez, né? Mas nesse contexto aqui do Renascimento, eles não viam uma separação assim total, né, da igreja, dos seres humanos. Não é uma ruptura nesse sentido, mas é uma integração. Tá? Bom, enfim, eu teria mais coisas para falar, mas eu não vou falar mais. Eu acho que a gente já... aqui eu tenho uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, ó, que vocês garanto que não sabiam. Olhem só, estão vendo aqui, ó? Quem que era esse aqui, pessoal? Essa é uma pintura do Rafael início do século XVI. Ela também tem a noção de perspectiva. Olha aqui, ó, estão vendo a noção de perspectiva? Ó, olha o traço da pintura aqui, ó. Estão vendo, pessoal? O centro da pintura aqui está Platão e Aristóteles. Olhem esse rosto aqui, ó. Estão vendo essa cara aqui, ó? Sim. Esse rosto do Platão, quando o Rafael pinta, ele faz aquilo que o Da Vinci, Michelangelo e os gênios da época faziam também. Eles procuram pessoas da mesma época. Olha só, esse rosto aqui, pessoal, na verdade, é de quem? É do Da Vinci. Que era considerado o homem mais genial dessa época aqui. Então, esse homem vitruviano aqui, que o Da Vinci pintou, né, também é um símbolo do humanismo renascentista, né? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, né, da inspiração dos rostos das pessoas da época. O rosto do Platão
na verdade, é o rosto do Da Vinci, né? Olhem lá, ó. Se vocês pesquisarem outras imagens do Da Vinci, vocês vão ver, né, que o Platão da escola de Atenas, o rosto dele, na verdade, é o rosto do Da Vinci, que era considerado o gênio da época. Certo, pessoal? Bom, teria mais coisas para mim falar, mas isso a gente vai agora começar, a partir daqui, a gente vai começar a estudar mais em filosofia moderna, depois lá no terceiro ano. Tá? Pessoal, não sei se vocês queriam comentar alguma coisa, queriam falar. A gente queria falar sobre os representantes de turma. Sim, A gente tem que escolher um. vocês não Já têm estão representante da pedindo. turma? Não, a gente não tem um representante. A gente queria saber quem é que queria ser. Bom, vocês decidam entre vocês. Eu vou jogar essa bomba para vocês. Eu só anoto depois quem que vai fazer, quem que será o representante da turma. A portaria já mandou 2 de e-mail pedindo pra falar quem é o representante de turma. Quem que pediu? A portaria do colegiado. Ah, o colegiado. Bom, pessoal, a gente tem que definir isso aí, então. Alguém se candidata? Se ninguém se candidatar, eu autoritariamente vou impor alguém. Alguém se candidata, pessoal? Ó, é algo bastante simples, pessoal. Vocês, assim, só vão, né, vão ter que participar das reuniões de colegiado, né? Que elas são esporádicas, né? Elas não são, assim, tão conselho de classe e tal, que acontece isso. E alguém que vai ser um canal aí, né, entre a turma e os professores, a coordenação, a direção. Votação, na minha época a gente fazia votação. Alguém vota em alguém, escreve no chat ali. Ninguém quer, Lucas? Pois é, não, ninguém quer, né? A gente não sabe muito bem o que que é, mas ninguém quer, né? É simples, pessoal, é só uma representação, né, nos colegiados e em conselho de classe. Eu não posso, porque eu já tenho meu tempo bem curto. Alguém se candidata aí, pessoal? Dos que estão aí? Alguém responsável aí? Se não, eu faço um sorteio, pessoal. Entre o nome de todos aí da turma. Mas eu acho que a gente pode, daqui mesmo, sair um representante. Não precisamos necessariamente chegar a esse ponto. Eu acho que todos são, né, Yuri? Todos assumir. E assim, eu vou dizer mais, ó, se não é responsável, está aí uma boa opção, uma boa oportunidade para se tornar responsável. Alguém se candidata, pessoal? A gente precisa ter um representante. Acho que vai ter que ser sorteio. Como que eu faço um sorteio agora? No tempo presencial, a gente escrevia todo mundo num papelzinho o nome e depois alguém tirava lá o nome. Eu não tenho nem papel aqui comigo agora. Pessoal, alguém voluntário se candidata? Eu vou. Ô Sora, eu abri uma roda aqui, ela vai girar e vai escolher um aleatório, só fala o nome do pessoal que tá aí. Tá. Como é que é isso, Yuri? Peraí, deixa eu apresentar minha tela aqui que fica mais Isso, fácil. consegue projetar a tela aí? Aham. E daí eu digo o nome de quem está aqui. Tá. Aqui, ó. Eu vou inserir os nomes, daí eu vou clicar na roda, ela vai girar e vai escolher alguém. Tá bom, beleza. Então anota Já aí. tem gente metendo o pé aí pra... Pega lá do grupo da turma, pega lá do grupo da turma. Eu vou pegar de lá, certamente. Na verdade, eu vou colocar o nome de todo mundo, né? Deixa eu abrir o Siga. Ah, tá. Beleza.
E aí eu digo o nome da pessoa que está aqui. E Bruno também. Na verdade, tá. É assim, ó, eu vou pegar os participantes do Moodle. Mais rápido aqui, que já estou com ele aberto. Yuri Ross. Acho que é com 2 U. Sim, 2 ossos. Tu tá escrevendo aí já? Sim, sim, eu já escrevi o meu nome, o nome do Cauã, do Bruno e do outro Yuri. Tá, então anota aí. Alice Becker. Vai. Alice, só tenho. Alisson. Beleza, vai. Bruno, já colocou? Sim, Carlos Bruno. Eduardo. Mais de um Carlos? Só um. Então vai só Carlos. Eduardo. Ah, peraí, é o Carlos e o Eduardo ou é Carlos e Isso, Eduardo? tem. O Carlos Eduardo é um só, né? E daí pode só colocar Carlos. E daí Eduardo. Eduardo Ah, Stein. tá, É tem o um outro. Eduardo também, tá. Elvis. Vai. Emanuele. Uhum, Fernanda Oliveira. tá, Fernanda da Rosa. tá. João Vitor Correia. Tem 2 João Vitor pra Tem ver 2 João aqui? Vitor. Nossa, Tem tem 2 2 João João Vitor. Vitor. E João João Vitor é um Vitor. nome muito comum. Eu tenho um João também em casa. João Vitor Pereira. Júlia Radassa. Ui, caramba. Tá? Cauã. O Cauã já foi. Larissa. Tá? Lavínia. Uhum. Lucas Chu. SCHUCH. Tem Lucas. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel. Luciele. Luciele. Manuela. Manuela. Manuela, aí. Mateus. Matheus. Matuês. Ei, você escreve errado esse menino aí. Pablo. Pablo, beleza. Tamile. Amili? Tamile. Tamily. Eu nunca vi essa. Será que tem que pôr? Acho que ela saiu. Só. Tauane. Hum? Tiago. Tracy. Tracy. Vitor Mateus. De novo, Matuês. Não consigo escrever Mateus. Vai, fala o próximo. Yuri Ross. O Yoro Rosa já foi e eu já fui também. Acabou então? Ótimo. Então, esses aí. Esses que estão cadastrados no Siga. Aí, ó. No Moodle. Tá vendo a roda? Sim. Júlia Radassa. Então, A Júlia Radassa, ela tá. Ela tá ainda, né? Porque teve um bom povo que saiu. Ah, tá. Ela tá aqui no chat. tá aí. Tá aqui. Vamos decidir vice também ou só. Eu acho que sim, a gente precisa de um representante. Tá. Já tá rodando de novo já.
um suplente. Luciele. Ninguém Acho que a queria. Luciele tá aqui, né? Tava aí. Tá, beleza. Tá decidido. Já temos duas. Uma líder, que é a Júlia Radassi, e a vice-líder, que é a Luciele. Meninas, ok? Ok. Esse ok não foi muito... Deixa eu só avisar aqui. Estou fazendo isso. Ai, minhas mãos estão congeladas. Tá, fechou isso então, pessoal? Meninas, ok? Confirmado? Na verdade, assim, ó, Júlia, qualquer coisa que tu precisar, tu entra em contato comigo, tá? Não tem nada de sobrecarga com relação a isso, né? Eu sou representante da turma também e, a princípio, assim, a gente só tem que participar dos colegiados. E, na verdade, a tua participação é algo bem breve, né? Não tem nada a mais. Eu sempre vou estar junto com vocês aí, precisando de qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo direto, aí vocês têm meu contato, tá? Pode ficar tranquila que não tem nada de mais nisso. Certo? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Se uma não puder, vai a outra. Se não puder, a suplente vai a titular. Enfim, a gente vai, né, a gente chama um outro colega da turma também. Não é nada. Só a gente precisa ter essa formalidade, tá? A gente vai continuar trabalhando sempre online, tá? E qualquer coisa aí vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu vou interromper a gravação aqui.